Então, meus amados irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, bem-vindos a mais um devocional desta semana e gostaria de apresentar como assunto de oração para os amados irmãos, orarmos pelas empresas do nosso país, bem como os postos de trabalho. Sabemos que há muitas coisas associadas ao tempo que vivemos e esta, sem dúvida nenhuma, é uma das nossas preocupações. Devemos também ler como texto para a nossa leitura devocional Lamentações capítulo 3, porque é sobre esse texto ou sobre parte desse texto que vamos incidir a nossa meditação. Mais concretamente, e agora sim na nossa leitura, capítulo 3, versos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui a palavra do Senhor. Queria pegar neste texto e falar sobre misericórdia enquanto alimento do nosso dia a dia. É verdade, a misericórdia de facto é um alimento para cada um de nós. E se temos sido poupados de diversas coisas, e não apenas de um mal em específico, devemos a misericórdia do Senhor. Nada mais do que isso. Quando olhamos para o pano de fundo deste texto, nós estamos a falar de uma catástrofe que ocorreu no reino de Judá, mais concretamente na cidade de Jerusalém, em 587, 586 a.C., que no fundo é o background, período pelo qual Israel esteve e Jerusalém esteve sitiada, cercada durante 18 meses. Por quem? Pelo exército da Babilônia. Foi um período longo, de fome, de doença, de uma enxurrada de emoções exteriorizadas em função do quê? Da aflição e do sofrimento que estariam acumulados em muitos corações. E Jeremias, nestas suas palavras, elas são representativas do que era o sentimento da população em geral. E estes sentimentos estavam a ser, por Jeremias, derramados por meio de palavras, por meio de confissões, numa compulsão que vinha do interior do seu coração. Quando diz a palavra de Deus, disto me recordarei, ou seja, durante aquele cerco, durante aqueles penosos 18 meses, ele, quando diz no texto que lemos, disto me recordarei da misericórdia, ou seja, daquilo que ele experimentou de Deus, a fidelidade de Deus, não havia mudado perante as suas emoções. Ou seja, as emoções jogavam parte da sua existência e do povo, mas quando ele se lembrava de como o Senhor lhe tinha sido fiel, e como ele tinha experimentado consolo e livramento, ele também encontrava esperança. E este era o seu alimento diário, confiar na misericórdia do Senhor. Enquanto apenas olhamos como ele poderia olhar e o povo, quando nós apenas olhamos para o nosso sofrimento, mais convencidos ficamos do nosso isolamento, como eles também certamente ficaram cada vez mais isolados, física e espiritualmente, de tudo que estava à sua volta. Isto aumenta o desespero, isto aumenta a incapacidade de solucionar. Entretanto, quando olhamos para o Senhor, que foi o caso de Jeremias, nestas suas palavras, quando olhamos para o Senhor, somos capazes de superar as nossas adversidades, em vez de ficarmos tão somente confinados ao nosso sofrimento. O verso 22 é indicador de que nem todas as pessoas haviam sido exterminadas ou consumidas pela doença e pela morte, porque repare, pela morte em si, porque repare, quando ele diz as misericórdias do Senhor ele diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Este texto, em termos históricos, significava que, apesar da morte, havia ainda um remanescente, havia um grupo de pessoas que não havia sido dizimado
por aquele flagelo que eles estavam a atravessar. Ou seja, a misericórdia do Senhor são novas a cada dia. Portanto, ainda vai havendo sobreviventes, ainda vai havendo quem continue por cá e possa testemunhar de que Deus foi consigo. Louvado seja o Senhor. E Jeremias deixa de olhar para a sua própria miséria, como a dos seus conterrâneos, para lembrar-se das misericórdias de Deus. E continuou sentindo com certeza a dor, o sofrimento, mas também lembrou-se da fidelidade do Senhor e isso lhe deu esperança. É o que nós encontramos nestes versos 19 a 21. Sendo as misericórdias do Senhor novas cada manhã, significa cada dia, mesmo nas condições atuais dele, mas nossas também, traz-nos uma nova oportunidade de descobrirmos o amor de Deus e de experimentarmos mais do Senhor. Jeremias e nós procuramos todos os dias sinais de misericórdia. O consolo assegurado pelo caráter de Deus está acima de qualquer fracasso, irmãos. De qualquer um de nós também. Fracasso seja de quem for, mas de qualquer um de nós e das próprias instituições e poderes. Por isso, o nosso alimento diário, como disse, é as misericórdias do Senhor. Que Deus abençoe a todos.